Suíça, entrevistar o delegado Protógenes, que foi deputado federal, que colocou a pauta das urnas eletrônicas fraudulentas, provando. O que você pode me dizer sobre as urnas eletrônicas do nosso país? Olá, meus queridos. A paz do Senhor Jesus a todos os meus inscritos, a todos os meus novos inscritos que têm estado sempre no nosso canal. Deus abençoe ricamente cada um dos nossos novos inscritos. Deus estar conosco nesta manhã de domingo. Hoje já quero começar esse vídeo pedindo perdão para todos os meus inscritos, que sempre acompanham todos os nossos vídeos. Esta semana, meus amados, foi um pouco difícil nós postarmos os nossos vídeos, porque vocês sabem que eu amo o início dos nossos vídeos, Na abertura dos nossos vídeos, eu sempre gosto de estar postando as músicas, Aquele fundo musical, Eu estou aprendendo também a lidar com os aplicativos musicais, Qual eu edito meus vídeos. E na hora que eu fui fazer a minha edição do meu vídeo, na abertura do vídeo, o nome Daciolo ficou errado. Não sei nem pronunciar de tão errado que eu não observei, meus amados. Muitas vezes a gente usa o microfone do teclado, Só que esse microfone, muitas das vezes, ele não entende direito o que nós pronunciamos. Por isso é melhor digitar. Então, todo cuidado é pouco. E hoje eu vou estar tomando esse cuidado. Foi bom porque a gente aprende, A gente aprende com os nossos erros. E eu já quero pedir que vocês me perdoem, nosso candidato escolhido do nosso Deus, Cabo Daciolo, me perdoe, Eu também postei, no Facebook também. Eu já retirei e já coloquei o vídeo atualizado que está da maneira correta. Está bem, meus amados? E hoje eu quero estar falando, como eu prometi para vocês, a respeito, continuando falando sobre as orações, ainda falando sobre o poder que nós brasileiros temos, o poder que nós cidadãos dos céus temos. E nós temos que tomar cuidado com tudo que nós vemos e com tudo que nós ouvimos, porque nós somos sim cidadãos dos céus e nós temos o poder de influenciar a nossa nação, meus amados. Nós temos o poder de mudar uma sentença, como fez Esther, como fez Mardoqueu, E nós também podemos fazer o mesmo com a nossa nação. Se nós juntos, unidos, nós cristãos, os verdadeiros cristãos, se unirem, somos bastante, somos quase que a maioria. O nosso Deus tem feito obras maravilhosas, o nosso Deus tem feito obras de salvação no meio de toda a humanidade. E hoje, meus amados, eu quero sim falar de Vasti, também quero falar de Neemias, porque nessa madrugada o Senhor me deu a história de Neemias. Eu tinha preparado a história de Vasti para vocês, mas o nosso Deus, Ele é soberano e Ele pode mudar o curso da nossa mensagem, Que a mensagem, ela não é da pastora, a mensagem é do Espírito Santo de Deus. Vou falar um pouco de Vasti, o porquê que o Senhor trocou o reinado de Vasti, porque que Vasti teve que sair e dar lugar agora aí para Esther. E o que isso tem a ver com a nossa situação do nosso Brasil atualmente. Eu já quero falar de antemão, meus amados, que eu sou
admiradora, né, desse homem que com certeza nós vemos a sua coragem, nós vemos que ele é um homem simples, um homem da família, um homem que a gente vê, fala sobre vários assuntos, né? Que nós cristãos somos o povo mais sábio dessa terra. Isso é notório para muitos. O que dizer do próprio Jesus, né? O que falar do próprio Jesus? Jesus impressionou a muitos na sua época, na sua geração. O nosso Jesus esteve com os magistrados, o nosso Jesus esteve com os anciões, né? Os sacerdotes que se encontravam naquela época no templo, né? Sempre muito sábios, sempre muito entendido na lei de Moisés, sempre muito entendido nas leis humanas. O que dizer do nosso Jesus, né? Nosso Jesus é a própria fonte da sabedoria. E quem busca ao nosso Deus pode ser o mais leigo, né? Pode ser um analfabeto, eu digo assim, pode ser uma pessoa que não enxerga, como eu também não enxergo um pouco, acho que vocês já perceberam que eu enxergo pouco, né? Às vezes eu sinto vontade de fazer os vídeos sem os óculos, mas eu nem enxergo a câmera direito, então fica feio para mim, né? Fica feio para mim. E meus queridos, e só para brincar um pouquinho, não se esqueça de fazer o seu comentário em todos os nossos vídeos. Já quero pedir para vocês assistirem o vídeo que eu fiz ontem, que foi um vídeo muito inspirado por Deus, e eu creio que esse não será diferente, porque nós estamos fazendo aquilo que o nosso Deus tem nos pedido. Amém, meus queridos? Já quero ir para a palavra do Senhor, né? No livro de Neemias, né? Capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Venha comigo. Meus queridos, Neemias, capítulo 2, a partir dos versos 4, onde o Senhor diz na sua palavra, né? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do teu agrado, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te, disse Neemias, que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei um certo prazo. Amém, meus queridos? Vou deixar a Bíblia aqui. Eu quero falar hoje especialmente. Eu sei que eu falei que eu ia falar de Vasti. Vou dar uma pinceladinha daqui a pouco no livro de Esther novamente. Mas hoje o Espírito Santo de Deus mudou todo o curso dessa mensagem, como eu disse para vocês. Neemias era copeiro do rei e braço direito do rei, homem de confiança do rei, né? Do rei, se eu não me engano, o nome do rei, aleluias. Depois que Neemias, rei Artaxerxes, isso, meus amados, o nome do rei, ao qual Neemias era copeiro. Ora, o rei me enviou a reedificar os muros na terra de meus pais, a saber, os muros de Jerusalém, porque estavam saqueados.
Vou deixar aqui o nome do rei na descrição do vídeo. Viu, meus amados? Então, como também o rei pareceu bem me dar cartas para os governadores do Eufrates, para que me permitisse entrar em toda a Judeia. E foi-me enviado várias cartas da parte do rei, para que eu entrasse. E a mão do Senhor me fora favorável. A mão do meu Deus estava sobre mim. Olha só, que interessante. Se vocês forem lá para o comecinho de Neemias capítulo 2, e vocês forem ler direitinho essa palavra, vocês vão compreender que Neemias fez uma oração. Neemias fez uma oração. E nessa oração, ele pedia para que Deus tocasse no coração do rei. Esse rei que não fala o nome aqui direito, mas eu vou confirmar direitinho com vocês e vou deixar na descrição do vídeo. O que eu quero destacar aqui é que Neemias, ele era copeiro do rei, mas também Neemias era servo do Senhor, né? A função do copeiro era de aprovar e de provar todo o vinho, todos os alimentos que vinha para o rei. Porque se tivesse alguma emboscada contra o rei, com certeza o copeiro ia sobrar. Então Neemias, se tivesse algum veneno no alimento ou no vinho, Neemias com certeza ia. Então, meus queridos, como eu prometi que eu ia falar mais um pouquinho de Vaste, né? Por que Deus tirou Vaste para agora entrar Ester? Livro de Ester, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluias. Olha, havia uma rainha chamada Vaste. O seu orgulho e esplendor era conhecido em todo Persa. Foram ostentados durante 180 dias diante de todos os oficiais e aliados do rei Assuero, com o intuito de obter apoio para a campanha iminente contra os gregos, a saber, 482 anos, 2000 anos, 479 antes de Cristo. Era um ponto alto de comemoração suntuosa. O rei ofereceu um banquete de 7 dias para as cidades de Suzã, local onde ficava o seu palácio real. Aqui, meus queridos, estamos falando de Vasti. Muitos falam de Ester, mas também vamos falar da personalidade de Vasti. Quem era Vasti? Vasti era uma mulher muito bonita, uma mulher muito atraente, muito forte, de personalidade muito forte. E ela não se dobrou à decisão do rei Assuero. A decisão de Vasti, ao desobedecer a ordem de seu então marido e rei Assuero, provavelmente, eu suponho, meus amados, ele perdoaria, pois ele tinha uma função de autoridade sobre os seus conselheiros e sobre toda a província. Mas os seus conselheiros acharam por bem que se o rei Assuero fosse perdoar a sua esposa Vasti, que tão orgulhosamente desobedeceu ao seu esposo, frente a toda a cúpula formada de todos os conselheiros, era como se fosse o presidente, juntamente com todos os senadores, com todos os deputados, com todos os
vereadores, com toda a população brasileira, e agora aí sua esposa não te honrasse e envergonhasse o rei. Então todos os conselheiros foram até o rei Assuero e disse: se você perdoar, a partir de então, todas as mulheres vão querer mandar nos maridos e não vão respeitar os seus maridos e a sua opinião. Nós bem sabemos que nos tempos dos reinados, uma lei, um decreto não podia ser revogado e não poderia voltar atrás. Então, foi feita uma lei, porque os conselheiros deram esse conselho para o rei e o rei quis assim ouvir a todos os conselheiros. E foi decretado que se achassem as províncias vizinhas e se achassem moças virgens para agora então entrar no lugar de Vasti. Foi feita uma seleção, vocês conhecem a história de Esther. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo minuciosamente sobre o livro de Esther, a escolha de Esther, mas hoje estamos falando de Vasti. Vasti desobedeceu, não se encontrava nos padrões do rei Assuero, não se encontrava nos padrões daquela época. A cidade de Susa, todos conheciam. O porquê falei de Neemias também, porque Neemias, agora então, vendo a sua cidade toda queimada, invadida, saqueada, pedia agora o rei para ir até a cidade aonde estava o sepulcro de seus pais. Qual é a comparação entre Neemias, entre Vasti, entre o rei Assuero? Qual é a mensagem para nossos dias atuais? O que esta palavra tem a ver com Cabo Daciolo? Esse homem, agora aí, eu comparo a Neemias, que levantou os muros de Jerusalém, que estava numa grande empreitada para levantar uma cidade que foi destruída, uma cidade que foi completamente queimada e saqueada pelos assírios. E o que dizer dos dias atuais, dos nossos dias de hoje, da nossa nação brasileira? O que falar, meus amados, de um homem que tem o desejo em seu coração de mudar uma nação? O que dizer de Neemias, que teve o desejo em seu coração, agora aí, de levantar os muros de Jerusalém? Era necessário. Neemias, meus amados, não é diferente de nós. Neemias não é diferente de Cabo Daciolo. Esse homem que se levantou para fazer a vontade do Senhor. Quem levantou Neemias não foi o rei. Quem levantou Cabo Daciolo não é o homem. É bem verdade que tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mas tem que ver se esse povo está aliado à vontade de Deus. Nós podemos mudar o decreto de uma nação. Nós podemos mudar o decreto do nosso país tão amado, o nosso país, o nosso Brasil. Através das nossas orações, através do nosso voto, sim, das nossas decisões. Neemias tomou uma decisão e se levantou e foi à presença do rei. Mas antes dele ir à presença do rei, Neemias foi à presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. E quando ele foi ao nosso Deus em oração, Neemias encontrou graça diante de Deus. Neemias encontrou graça diante de Deus. É a nossa oração que nós possamos encontrar
graça diante de Deus. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo, muitas vezes massacrados, como foi o povo dos persas, os judeus, que foram massacrados pelos persas. Os brasileiros têm sido massacrados. Nós, brasileiros, temos sede de vitória, temos sede de justiça. E eu acredito que não somente nós, que temos o título de evangélicos e temos o título de cristãos, queremos mudar o curso do nosso país. Eu acredito completamente que mais do que pessoas, mais do que a voz de Deus, não tem. A voz do povo clama por justiça. Agora sim, assim como o povo judeu clamava por justiça, escolheram a Esther, foi levantada por Deus. Por isso Vasti teve que sair para dar lugar a Esther. Vasti vai ter que sair para dar lugar a Esther. O mal tem que sair da nossa nação. E eu profetizo, em nome do Deus vivo, que Deus vai mudar o curso da nossa história. Se eu sou serva do Deus vivo, se Deus está na minha vida, eu determino, no nome de Jesus, que haverá um reino. E a nação brasileira, ela é a nação eleita do Senhor. E o nosso Deus, Ele há de levantar essa nação. Eu posso mudar o rumo dessa história. Neemias mudou. Pode ser que venham os Sambalates, os Tobias, querendo impedir a vontade de Deus. Mas se nós nos unirmos, as nossas forças, juntos, em oração, nós podemos mudar o rumo da nossa história. Deus tem levantado esse homem, Cabo Daciolo, com muita coragem. Deus tem levantado esse homem e tem nos incomodado para falar o que Deus é na vida dele. Porque até o dia de hoje não teve coragem. Nenhum homem teve a coragem desse homem. E o Espírito de Deus confirma em nós que verdadeiramente esse homem é de Deus. Neemias levantou os muros de Jerusalém. Esther salvou o seu povo de um decreto. Nós podemos salvar com a nossa decisão e acima de tudo estar Deus. Porque o nosso Deus, Ele é o maior interessado de salvar o nosso povo. O nosso Deus é o maior interessado de salvar a nossa nação. Amém, meus amados? Fique com esta palavra.